Olá, bem-vindos ao Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. No nosso último vídeo aqui no canal, eu falei com vocês sobre o encontro de Jesus com os discípulos em meio a uma tempestade. Encontro esse em que Jesus vai em direção aos discípulos, caminhando por sobre as águas. Mas você sabia que essa não foi a primeira tempestade que eles viveram? Dos 4 evangelhos, 3 contam pra gente uma primeira tempestade que eles viveram anteriormente. Se encontra Mateus 8, 23 e 27, Marcos 4, 35 a 41 e em Lucas 8, 22 a 25. Em todas elas tem algo em comum. Eles contam que Jesus tinha tido um dia extremamente agitado, cheio de encontros, milagres e cura realizado. E nesse dia Jesus pede aos discípulos que vá em direção ao Mar da Galileia. Os discípulos separam um barco ali e eles vão atravessar o Mar da Galileia em direção ao outro lado da margem. Nesse trajeto, Jesus deita para descansar e dormir na polpa do barco. Vamos ler o texto? Eu escolhi para a nossa leitura de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 4, 35 a 41, para a gente conhecer um pouquinho mais da história. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. De repente, levantou-se um vendaval e as ondas lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam-se uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uau! Quanta emoção aqui em alguns versículos, não é mesmo? Como vocês podem perceber, no vídeo passado eu gosto de pegar o texto bíblico e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, e tirando assim lições para a gente compreender melhor como vencer os desafios da vida. E não foi diferente dessa vez, eu separei 4 itens aqui para a gente meditar hoje: o barco, a tempestade, a polpa e a súplica. O barco e a tempestade sempre estarão ligados, não é mesmo? No vídeo anterior eu comparei o barco à nossa situação, à nossa zona de conforto, comodismo, onde nós nos escondemos, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma nova visão sobre o barco. Hoje o barco é aqui, ó, a nossa mente. E a tempestade aqui eu quero comparar com os conflitos que são gerados aqui dentro da nossa mente, mediante as circunstâncias que nós vivemos. Esses conflitos, eles nada mais são do que guerras internas. A lógica versus a emoção. Quem nunca viveu essa guerra? Existem sim pessoas que têm raciocínio lógico e que logo pegam e se desfazem dos problemas.
Já outras que são mais emocionais, que têm as suas reações dominadas pela emoção, demora um pouquinho mais. Confesso que eu sou a segunda opção. Eu sou mais emocional e muitas vezes coisas que poderiam ser facilmente resolvidas com a lógica passa batida. E é aqui, dentro da nossa mente, que a tempestade, que poderia ser uma marolinha, se torna em um vendaval. A gente deixa as emoções dominarem, controlarem o medo, a angústia, o desespero. Aquilo lá vai se tornando algo grande dentro da gente, liga aquelas sirenes de alerta, assim, de algum problema, até chegar um ponto em que a gente não consegue controlar. As pessoas emotivas, como eu, são mais assim. Dificilmente elas conseguem sair facilmente de uma situação. Elas precisam remoer muito, 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 muito. E não foi diferente aqui com os discípulos. Claro, eles estavam vivendo sim um vendaval. Eles estavam sim vivenciando uma tempestade. Mas as emoções deles também controlaram a reação deles durante essa tempestade. E foi aí que de repente, nada mais do que de repente, eles se lembraram: Jesus está na polpa. O que é essa polpa? Essa polpa é a nossa vida, é o nosso barco, na nossa mente. E eles se lembraram. E quando eles se lembraram, eles foram: Mestre, não te importa que morramos? Vamos ser bem sinceros, não é assim que a gente faz? Não é exatamente desse modo que a gente reage? A gente muitas vezes fala, mesmo tendo Cristo na nossa vida, mesmo tendo relacionamento com Deus, a gente fala: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor vai me abandonar em meio a essa situação? O Senhor não me ama mais? Somos extremistas, não é mesmo? Mas aqui a questão é: o Senhor se esqueceu de nós? Ou nós que esquecemos quem é o Senhor na nossa vida? E qual é o tamanho do poder de Deus? Obviamente que somos nós. Nós é que esquecemos quem é Deus e quem Ele é na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. Nós pegamos a nossa limitação e colocamos Deus aqui, na nossa limitação. E a gente esquece totalmente que Deus é o Deus do impossível. Para Ele não existe impossibilidade. Mesmo igual os discípulos, tinham passado um dia inteiro na presença de Jesus, vivenciando milagres, curas, libertação, salvação. Do mesmo modo que os discípulos, nós que já vivenciamos milagres, curas, também esquecemos facilmente do que Ele já fez por nós. Que Deus é Deus de bondade, amor, misericórdia. Um Deus que se levanta ao nosso favor. E é nessa hora que é a parte que eu acho mais bonita, que Ele vem e fala: aquieta-te, acalme-se. Eu não sei vocês, mas inúmeras vezes eu vivi Deus falando assim, me dando bronca mesmo: filha, se aquieta, se acalma. No mínimo aí uma vez por semana. É verdade que no começo eu não compreendia o que Deus estava querendo dizer para mim. Eu ficava angustiada, mas como assim, Senhor? Eu vou me acalmar, eu vou me aquietar? Tem essa situação, tem que resolver, tem
tem que fazer alguma coisa. Mas Deus está falando, calma, se aquieta. Hoje eu consigo compreender o que ele quis dizer aqui, quando ele está falando sobre a batalha da nossa mente com relação à nossa fé. É ativar a nossa fé em Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos, como diz Hebreus 11:1. Sendo a fé a certeza do que esperamos, então, se nós esperamos desastre, nós teremos desastres. Se nós esperamos salvação, nós teremos salvação. Pera, mas é lógica pura. Olha a lógica aí, que poderia ter resolvido a situação assim, ó, facilmente. Mas como eu disse no começo, nós não somos regidos pela lógica, nós somos regidos pelas nossas emoções, que muitas vezes sobrepõem a lógica, fazendo que a gente esqueça de ativar a nossa fé. E é justamente por isso que Paulo em Filipenses 4 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. E foi justamente isso que Jesus questionou aqui aos discípulos. Vocês não têm fé? E Deus tem questionado a gente. Cadê a sua fé? Aonde está a sua fé, meu filho, minha filha? Vamos recordar? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez a bonança. Sim, tal qual os discípulos, muitas vezes nós ficamos boquiabertos com o que Deus faz na nossa vida, com os milagres que nós vivemos. E antes que tudo aconteça, que Jesus haja na nossa vida, tudo é um desastre. Tudo é o fim da linha. E agora, tudo se tornou paz. Ufa! Finalmente a paz. A gente entra nesse modo desespero, mas a gente precisa respirar. Inspira, expira, não pira. E Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Pois é. Somente a paz de Cristo pode guardar a nossa mente. Somente a paz de Cristo pode ativar a fé no nosso coração. Somente a paz de Cristo pode fazer com que a gente viva as promessas que Ele nos deu e os milagres que Ele reservou para nós. E o convite de hoje é justamente esse. Aquieta-te, acalme-se, calma. Deus está na sua vida. Deus está dirigindo, conduzindo todas as situações. Você não tem que ter medo. Não deixe as emoções dominar você. Não deixe as emoções controlar as suas ações e as suas reações. Lembre-se, Cristo está no barco. E Ele sempre vai nos socorrer. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração e te traga paz. Que Deus te abençoe. Amém?